Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, 21. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Venha participar da alegria do seu Senhor. Ou, em outra versão, entre para a festa. Entre para celebrar comigo. Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, nesses dias difíceis, escuros que temos vivido, no vale da sombra da morte, ó Pai, e assistido, ó Pai, toda essa tragédia que tem caído, ó Pai, sobre a nossa nação, sobre este planeta. Sabemos que tudo está em Tuas mãos e que o Senhor socorre, que o Senhor governa, que o Senhor dirige conforme o Teu querer. Mais uma vez, ó Pai, fazemos coro com a Tua serva, Suzy, ó Pai, e clamamos pela vida de toda a família do Teu servo Daniel, sua mãe e todos os seus familiares. Ó Deus, aqueles que já estão confirmados com Covid, aqueles que ainda não. Nós cremos, ó Pai, no poder que pode fazer infinitamente mais do que sonhamos. Então, estenda a Tua mão sobre a vida dele e sobre todos aqueles, ó Pai, que nesse momento passa por essa tragédia, está enfrentando, ó Pai, essas lutas, e alguns enfermos e outros convivendo com pessoas enfermas, alguns menos graves, outros muito graves. O Senhor conhece todas as coisas, então visite essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Opere conforme o Teu querer. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo também, que seja a manifestação da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Só recordando, nesse fechamento do nosso estudo, dessa parábola, a parábola dos talentos é uma parábola escatológica. Ela está dentro de um contexto em que Jesus está falando a respeito da sua vida, da sua vinda, melhor dizendo, e ela narra esse período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e sobre aqueles que são servos de Jesus e aqueles que não são servos de Jesus. E como esses dois grupos de pessoas agem nesse período de tempo enquanto o Senhor não retorna. E também essa parábola fala a respeito do que vai acontecer quando ele retornar. E falamos a respeito da prestação de contas, né, que vai acontecer, e da recompensa que o Senhor vai dar para aqueles que são salvos e para aqueles que não são salvos, ou daqueles que são servos e aqueles que não são servos. E nós não falamos sobre o inferno nessa parábola, porque já estudamos em outra parábola, mas nós estamos falando sobre o céu. E no estudo passado, nós falamos sobre ansiar pelo céu, que é uma característica cristã, porque o anseio pelo céu, a ansiedade, o desejo pelo céu, faz parte da vida do cristão, faz parte do próprio processo de salvação, porque o céu é a conclusão desse processo de salvação, dessa obra de salvação. Então, é impossível que alguém anseie por ser salvo e não anseie pelo céu, né? Então, se uma pessoa não anseia pelo céu, ou é porque ele não é salvo, ou é porque alguma coisa na vida dele está interrompendo, está prejudicando esse processo, está o tornando insensível para ele
está desviando o coração dele e a mente dele, tirando de onde deve estar e colocando em outras coisas. E é por isso que no estudo passado nós começamos falando a respeito das palavras de Jesus, né, e das palavras do apóstolo Paulo. Jesus falando de onde está o teu coração, está o teu tesouro, né, e dizendo para o nosso tesouro, o nosso coração está nas coisas celestiais, e Paulo dizendo que anseia estar no céu, porque é incomparavelmente melhor do que estar na terra. E nós paramos por aí. E hoje nós vamos falar de um assunto que desperta a curiosidade de muitos cristãos. É um assunto bastante extenso. Logicamente, nós não vamos tratar todo ele aqui, né? E por ser um assunto que desperta muita curiosidade, provavelmente o nosso estudo não vai sanar essas curiosidades, certo? Porque geralmente a nossa curiosidade com respeito às coisas, há muitas coisas reveladas nas Escrituras, elas são curiosidades humanas que não são respondidas pelo Senhor. Então, são curiosidades que vão perpetuar por o resto da vida. E a Bíblia está cheia dessas curiosidades, né, que não são solucionadas. E as nossas curiosidades a respeito do céu é uma dessas que quase nada ou muito pouco é revelado, mas é revelado o essencial daquilo que a gente precisa saber. Então, hoje nós vamos tratar sobre como será o céu, ou o que é que vai ter no céu, o que vai haver lá. E as respostas mais comuns que a gente tem quando a gente pensa nesse assunto, como será o céu, ou o que vai haver no céu, essas perguntas mais comuns, essas respostas a essas perguntas, falam primeiramente de coisas que teremos no céu, como, por exemplo, mansão, ruas de ouro, nós já falamos sobre isso, né? Mar de cristal, pérolas, joias, ou a respeito de livramento de coisas que não queremos ter e que temos na Terra. Como, por exemplo, livramento de todo sofrimento, do cansaço do trabalho, cansaço da vida, da dor, da tristeza, da morte, e essas coisas assim. Mas, ainda que essas respostas não sejam de todo erradas, porque a Bíblia, na verdade, fala a respeito disso, né, de ausência de todas essas coisas ruins e de presença de coisas boas, né, ela tem um problema. E o problema, queridos, é que muitas pessoas, ao priorizarem apenas essas coisas, ignoram o que é central nas Escrituras. Ignoram o ensino central do que a Bíblia fala do céu, ou as características essenciais do céu. E é por isso que essa curiosidade sobre coisas, sabe, ela mais desinstrui do que instrui. Ao invés de nos ensinar sobre o céu e nos levar ao entendimento correto do céu, ela nos afasta desse conhecimento correto do céu, nos leva para o engano, e tantas vezes esse tipo de pensamento também, ele rouba de nós o desejo correto que nós devemos ter pelo céu. Então, nós vamos tratar aqui apenas do que é a essência, do que a Bíblia fala a respeito de como será o céu e do que vai acontecer no céu. E se os irmãos recordarem do estudo anterior, e eu aconselho que os irmãos olhem na gravação do estudo anterior e repassem isso, porque é um assunto muito importante, você vai ver que o que nós vamos tratar aqui, ele aprofunda aquilo que tratamos na semana passada, que diz respeito à nossa salvação e o objetivo dela, e como o céu complementa, o ápice da nossa salvação. Então, hoje é um aprofundamento disso. Não é? Então, qual é a ideia central que a Bíblia revela sobre o céu? Qual é a ideia central dessa revelação? Alguém se arrisca a responder isso? Qual é o centro do ensinamento bíblico a respeito do céu? De como será o céu e do que haverá no céu?
Ninguém? O lugar onde Deus mora? O lugar onde Deus mora, uma boa palavra, Liz Keila Salcedo, brasileira. Eu ouvi falar, Liz, que você estava numa conferência da MPC e você se apresentou como colombiana. Mas eu sou colombiana. É brasileira. Não, ainda não. Quem mais? Pastor, Sim, Daniel. pelo alguns estudos atrás, e até o senhor comentou outras vezes, o céu, hoje eu entendo o céu que é viver em Deus, estar em Deus. É Boa. ansiar por você estar em Deus. Porque o céu nada mais é Deus. Deus é o céu. Isso. Então, e a gente vê, mesmo na nossa meninice, né, quando a gente é pequeno, pessoas falavam, quanto mais você faz, mais galardão você vai ter, sua mansão vai ser maior. Então, as pessoas tinham uma visão de céu deturpada, na minha opinião, uma visão totalmente errônea, que aí a pessoa passava a fazer as coisas para o evangelho com o interesse de ter algo no céu. E, na verdade, não é isso. A gente foi criado para justamente fazer as coisas para Deus aqui na terra e criados para vivermos em Deus lá no céu. E é interessante que a expressão mansões celestiais não é uma expressão bíblica, né? E quando a Bíblia fala de ruas de ouro, sobre pérolas e joias, não vai dar para a gente entender, explicar isso aqui hoje, que aí já seria mais profundo ainda e gastar mais tempo. A Bíblia não está falando necessariamente do céu, mas está falando da igreja. Mas isso é outro assunto depois. Não vai dar tempo de a gente tratar disso, mas eu vou só apontar o caminho no final para os irmãos verem isso. Mas vamos fazer o seguinte, trazendo a ideia central do que é o céu, eu quero trazer algumas peças, na verdade, 3 peças, como se fossem peças de um grande quebra-cabeça, né? Que ao encaixarem, ela forma a imagem bíblica do céu, a imagem central. São 3 partes, que quando você coloca as 3 juntas, você entende exatamente o que o Daniel e a Liz disse, né, sobre o céu. Então, é isso que eu queria ver. São alguns textos bíblicos, nós vamos ler para a gente entender essa imagem que a Bíblia traz a respeito do céu. E a primeira dessas 3 peças, para a gente formar essa imagem, está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 1. E aquele que achar esse texto, pode ler para mim. Isaías 66, 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de caça vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? É isso aí. Eu acho que nesse estudo eu vou falar mais do que os irmãos, porque senão a gente vai gastar um tempo que não vai dar para terminar pelo assunto ser realmente muito extenso, né? Então, a palavra-chave desse texto é a palavra casa. O Senhor diz assim para Israel: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês poderiam construir para mim? Ou que lugar que vocês poderiam construir para mim que seria o lugar do meu repouso? Então, a palavra-chave desse versículo é casa, lugar para morar. A ideia desse texto é que Deus é tão grande, é isso que ele quer trazer para o povo de Israel, que não existe lugar na terra para a sua morada, ou seja, para o seu repouso. É uma ideia de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e aí busca a sua casa para repousar e descansar do dia de trabalho. Então, essa é a figura que o Senhor está dando. Olha, como vocês seriam capazes de construir um lugar tão grande que eu possa caber, depois de, entre aspas, um dia de trabalho, um lugar onde eu possa repousar e descansar? E a ideia a morada de Deus transcende a terra. A morada de Deus está nos céus. Essa é a primeira
peça do nosso quebra-cabeça, e a Liz disse isso, o céu é o lugar onde Deus mora, e é a morada de Deus. Não é lógico que isso é uma figura de linguagem, porque Deus não se limita literalmente a um lugar. Deus está em todo lugar, Deus habita em todo lugar, não é? Ele existe em todo lugar, ele é Deus em todo lugar, né? Até no inferno Deus é Deus, não é? Então não existe um lugar onde Deus não está, inclusive no inferno Deus está, né? Então a gente não pode prender Deus a um lugar, porque prender Deus literalmente a um lugar é reduzir Deus, é colocar um limite para ele. Então quando a gente fala da ideia de morada de Deus, né, da casa de Deus, o céu é a casa de Deus, é a morada de Deus, é uma figura de linguagem, é uma linguagem simbólica, não é? Porque o conceito de morada, de casa na Bíblia, ela traz duas ideias principais. A primeira ideia é que casa ou morada é o lugar onde você tem para o seu descanso, sua proteção, seu relacionamento de amor com a sua família, né? Os seus relacionamentos. E, logicamente, isso não está se referindo a Deus, porque Deus não precisa dessas coisas. Ele é um ser autoexistente. Ele não precisa de um lugar para estar protegido, né? Então, no que se refere a Deus, a casa de Deus não é um lugar onde Deus recebe essas coisas, mas é onde Deus provê essas coisas para todas as pessoas. O autor Max Lucado tem um livro sobre a oração do Senhor, chamado A Casa do Pai, a Grande Casa do Pai, alguma coisa assim. Né? Ele traz essa ideia da casa ser um lugar onde Deus provê para todo mundo. Né? Ele é o Senhor da casa, que provê para todas as pessoas. Mas sobre isso eu quero falar mais no finalzinho, porque eu quero trazer, na ideia de morada, o segundo aspecto do pensamento bíblico sobre lar, sobre morada, sobre casa, que o lugar onde você pertence. Quando você te pergunta onde é a sua casa, não é simplesmente o teu endereço, mas qual o lugar onde você habita, é que lugar que você pertence, e que lugar onde você faz parte de uma comunidade, onde você tem a sua identidade ligada. Né? Quando a gente estava brincando com a Alice sobre Colômbia e Brasil, né? Ela está morando no Brasil, mas o lugar onde ela se sente em casa, né? Principalmente quando ela saiu da Colômbia e veio para cá, o lugar onde ela se sentia em casa era na Colômbia, era mais precisamente em Bogotá. Né? Ali era onde ela morava, ali ela tinha a identidade dela, ali ela fazia parte de uma comunidade, parte de uma cultura, né? Ali era o lugar onde ela se sentia segura, protegida, amparada, porque era o lugar dela. Essa é a imagem principal que a Bíblia nos traz quando fala de morada. Isso é muito importante para a gente e era muito mais importante ainda no contexto judeu, no contexto daquela época. Porque hoje nós vivemos numa sociedade individualista, onde o indivíduo ele é prioridade para ele, né? Primeiro para mim, depois para os outros. Mas, nos tempos de Jesus, a comunidade estava acima do indivíduo. Ainda nos povos orientais, eles pensam assim também. Né? O seu dever para com a sua comunidade é muito mais importante do que o seu dever para consigo mesmo. Né? Então, morada é fazer parte de uma comunidade que é mais importante do que si mesmo. Tinha um lugar onde as pessoas tinham compromisso de lutar por ele, buscar o melhor para a comunidade, dividir os fardos da comunidade, protegê-la, honrá-la, sabe? Era tudo que era da comunidade era de todos, e tudo que era de todos era da pessoa. Então, a ideia de comunidade para o povo judeu era muito forte. Era a ideia de você chegar e dizer assim, este é o lugar onde eu pertenço. Sabe, este é o povo com o qual eu me identifico.
Esse é o lugar onde eu tenho, o povo com quem eu tenho um compromisso. Eles são a minha comunidade. Essa é a ideia de morada. No Antigo Testamento, Deus ordenou que o povo de Israel construísse primeiro um tabernáculo, depois um templo, no meio da cidade de Jerusalém, no caso do templo, e porque trazia a ideia de que ali era o lugar onde Deus morava, Deus tinha identidade para aquele povo, Deus fazia parte daquela comunidade, ele era o Deus daquele povo, aquele povo era o seu Deus. Nós vamos voltar a isso nesse assunto mais para frente. Mas era isso, né? A ideia do templo, do tabernáculo no Antigo Testamento. Era uma figura do céu. Agora, o céu será a realidade que essa casa do Antigo Testamento representava. Ou seja, o céu é o lugar onde Deus está. O lugar onde Deus pode ser encontrado. O lugar ao qual Deus pertence. O lugar onde Deus tem a sua identidade. É o lugar onde Deus é Deus plenamente. É o lugar onde Deus pertence a uma comunidade, ou é a comunidade do próprio Deus. É onde Deus faz parte. Essa é a primeira peça que a gente precisa colocar nesse quebra-cabeça para formar a ideia do céu. O que é o céu? O céu é o lugar de Deus. Certo? É o lugar onde Deus está identificado, onde está a comunidade dele, né? Onde Deus é o que ele é plenamente, é o céu. Deu para entender até aí? A primeira ideia de morada de Deus não é uma casa fechada de 4 paredes onde Deus mora. É a habitação dele, é o lugar dele, a identidade dele, tudo ali se identifica com ele. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que nada que seja corruptível entra no céu. Que o ser humano, para entrar no céu, ele precisa ser glorificado. Ele precisa ter o seu corpo glorificado. Porque nada que não seja glorificado entra no céu, porque o céu tem a identidade de Deus. Ele é o que Deus é, ele é santo como Deus é santo, ele é vivo como Deus é vivo, é poderoso como Deus é poderoso. O céu existe amor como Deus é amor, porque tudo no céu é aquilo que pertence a Deus. Certo? Então, essa é uma ideia muito forte bíblica. A segunda peça desse quebra-cabeça é um texto bem mais conhecido, que é João, capítulo 14, versículo 2. Quem encontrar, pode ler. João 14, 2. Pode ler alguém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Para João que 14, versículo 2. Isso. Perceberam as palavras-chave aí? Jesus está dizendo assim, na casa, e aí tem a ideia de novo, qual casa? Ele está falando, na casa do meu pai. Nós lemos em Isaías a respeito da casa de Deus, a morada de Deus. Então, Jesus está dizendo, na morada do meu Deus, no céu, né, há muitas moradas, ou seja, morada para mais pessoas. Eu vou preparar lugar para vocês nesta morada, para que onde eu esteja, porque Jesus está nessa morada, vocês estejam lá também. Não é? Então, o significado desse texto complementa o significado do primeiro texto. Né? Novamente, a ideia de morada presente aqui, e novamente os conceitos que nós vimos no primeiro ponto do que significa morada ou casa, se aplica aqui também. Né? Novamente aqui, a ideia é de que é um lugar onde os salvos encontrarão refúgio, proteção, descanso, relacionamento com Deus, que é algo que eu vou tratar daqui a pouco. Mas, assim como o céu é um lugar ao qual Deus pertence, o que Jesus está dizendo aqui é que o céu também é o lugar a qual nós pertencemos. Eu queria que os irmãos tentassem perceber a profundidade disso aqui.
O que Jesus está dizendo é que não é que o céu é um terreno muito bonito e tem uma mansão lá, que é a mansão de Deus, onde ele mora, e aí tem muito espaço e Jesus está construindo várias mansões em volta para que você possa morar. Não é essa a ideia, isso é muito pequeno. O que a Bíblia está dizendo é que, em primeiro lugar, o céu é o lugar onde Deus pertence. E também é o lugar onde nós pertencemos. O que a Bíblia está dizendo é que nós pertencemos ao mesmo lugar que Deus pertence. Não é um lugar a qual nós pertenceremos, mas é o lugar ao qual nós pertencemos. O céu é a comunidade onde eu tenho comunhão, no qual eu tenho identidade, aonde nós podemos dizer, aqui é a minha raiz. Por mais que eu diga, o Brasil é a minha raiz, né? Eu sou de Una, e Una é minha raiz, é da onde eu vim, é o meu chão, né? Mas isso é só passageiro. Se eu entendo isso como algo definitivo, eu não entendi a Bíblia. A minha raiz está no céu. A minha identidade está no céu. O céu é o meu lugar. É o lugar onde está o meu coração. O céu é o lugar de onde eu sou. Só um pouquinho aqui que eu fiz um negócio errado aqui. Como sempre. Deixa aqui no cantinho. Pronto. O céu é o lugar de onde eu sou. O céu é onde o meu coração está. Onde eu sou o que eu sou de verdade. Ali é o céu. Eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho a respeito disso. Porque o céu não é apenas o nosso destino. Ele não é. O céu é o lugar de onde nós somos. Isso é o céu. Lá em Gênesis 2, a Bíblia fala que nós fomos criados para viver no jardim de Deus. Ou seja, o ambiente que Deus criou para que nós vivêssemos era um ambiente santo. O ambiente no qual Deus criou para que nós vivêssemos era um mundo onde não existia morte, um mundo onde não existia falta de amor, um mundo onde não existia decadência, um mundo onde não existia doença, era um mundo perante a face de Deus. Mas a Bíblia também nos ensina que nós fugimos dessa casa. Desde Adão, nós fugimos dessa casa. Nós deixamos de ser aquilo que somos, ou que fomos criados para ser, e deixamos de viver aquilo que fomos criados para viver. Então, infelizmente, esta é a nossa realidade, a partir do momento em que nós pecamos, não é? E nos afastamos de Deus e passamos a viver como quem vive em terras estrangeiras, pertencendo a algo que se esgota, algo que não nos satisfaz. É por isso que todo ser humano tem, no fundo da sua alma, uma sede por algo a mais. Por que todo ser humano busca uma felicidade, busca uma perfeição, busca um saciamento, uma saciedade, busca um preenchimento que não consegue encontrar em nada? A gente busca tudo isso e nunca consegue encontrar porque nós não fomos criados para aqui. Tudo que existe aqui hoje é menor do que aquilo para o qual nós fomos criados. Nós temos sempre a sensação de que está nos faltando alguma coisa. Nós queremos sempre chegar a um lugar. E quando chegamos àquele lugar, nós queremos chegar a outro lugar, e queremos chegar a outro, porque temos a sensação de que algo nos falta, de que algo não está completo. Timothy Keller, um autor que eu recomendo muito você ler qualquer coisa dele, ele tem um livro que é a melhor coisa que eu já li sobre a parábola do filho pródigo, e é o livro que nós vamos usar
para falar sobre essa parábola, que eu vou deixar por último, essa parábola, que nós vamos usar o livro dele todo e vai ser uma parábola bastante extensa, é muito bom o livro dele, mas ele fala nesse livro que nós somos como o filho mais novo daquela parábola. Fomos criados para a casa do Pai, mas ansiamos por experimentar aquilo que não existia na casa do Pai, que era uma liberdade para servirmos ao nosso próprio coração. E aí, quando fizemos isso, nós fomos exilados, ou seja, passamos a viver num lugar que não é nosso, que é fora da casa do Pai. Lugar onde existe comida para porcos, onde a fortuna acaba, onde os amigos se afastam, né? E vivemos ali, fora da casa do Pai, sempre com saudade de voltarmos para lá. Temos saudade daquele lugar que a gente não lembra, não conhece. Mas, no fundo da nossa alma, nós temos, porque está impregnado no nosso DNA, naquilo que nós somos. Né? Então, nós estamos sempre viajando e nunca chegando. Aí ele complementa dizendo o seguinte: mas quando chegarmos no céu, teremos voltado para casa. Porque lá seremos realmente o que nascemos para ser. Lá nós pertenceremos a quem nascemos para pertencer. Então, o céu não é apenas o lugar para onde eu vou. O céu é o lugar de onde eu caí, onde eu nunca deveria ter saído. E o lugar onde a minha alma anseia estar, porque é o meu lugar. Deus pode bater no peito e dizer: o céu é o meu lugar. E nós também podemos bater no nosso peito e dizer: o céu é o nosso lugar, porque fomos criados para lá. E pela graça do Senhor, nós estaremos lá. Então, nós vemos duas peças desse quebra-cabeça: o lugar de Deus e o nosso lugar. Aí a gente tem uma terceira peça que junta todas essas duas e forma a grande obra de arte do que é o céu. Porque o céu é o lugar da comunhão do homem com Deus. O lugar de Deus, o nosso lugar, você junta essas duas verdades e forma a verdade bíblica, como é o céu, o que nós teremos no céu. E a resposta bíblica é: o céu é um lugar de comunhão com Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, eu queria que alguém lesse para mim. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém, amém. É isso aí. As expressões chaves desse versículo é tabernáculo, Deus habitará com, Deus estará com, eles serão, Deus será. Se grifar isso nesse versículo, você vai ter as palavras-chave desse versículo. Tabernáculo, Deus habitará com, Deus estará com, eles serão, Deus será. E você percebe que esse texto, você vê Deus e os homens no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Novamente, a gente tem aqui a ideia do tabernáculo. E vimos no primeiro ponto que tabernáculo significa morada. A tenda, a casa de Deus montada no meio da tribo de Israel, ou das tribos de Israel. Mas agora eu queria reforçar um outro aspecto do tabernáculo do Antigo Testamento, é que o tabernáculo do Antigo Testamento era o símbolo visível de uma promessa que Deus havia feito para Moisés, lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 7. Lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 7, o Senhor tinha prometido para Israel assim: olha, vocês serão meu povo,
e eu serei o seu Deus. Deus fez essa promessa para Moisés quando ele estava livrando o povo, ia livrar o povo da terra do Egito. Os irmãos conhecem essa história. Então, quando Deus vai para Moisés, para chamar Moisés como seu libertador, e Moisés é um símbolo de Jesus Cristo aqui nesse texto, né? Ele vai chamar Moisés para ser o libertador. Ele disse: Moisés, eu ouvi o clamor desse povo, né? Eu serei o Deus desse povo, e esse povo será o meu povo. Eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E aí Deus, então, manda construir um tabernáculo, um templo, no meio das tribos, isso aí lá para frente, né, como um símbolo dessa promessa. Olha, eu estou aqui no meio de vocês, então eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo. Então, a promessa que Deus havia feito para Moisés, lá em Êxodo, era de uma relação de amor perfeito, né, onde Deus estaria totalmente entregue a nós, eu serei o Deus de vocês, e o povo totalmente entregue a Deus. Nós somos o seu povo. Então, todas as vezes que o povo israelita olhava para o templo, para o tabernáculo, eles se lembravam dessa promessa. Né? Eles podiam se lembrar que o Senhor é o nosso Deus e nós somos o povo que pertence a Ele. O que esse texto está trazendo de Apocalipse, ao trazer o tabernáculo de novo, a ideia do tabernáculo é dizer: este lugar, esse momento, é o cumprimento da promessa que Deus fez para Moisés. É o momento em que essa promessa se torna realidade. A ideia do texto de Apocalipse 21:3 é que Deus tabernaculou com o seu povo. É que Deus armou a sua tenda, e essa tenda é Ele próprio, certo? E se tornou o lugar onde nós moramos, o lugar da comunhão. Se você ler lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, você vai encontrar assim: no céu eu não vi santuário na cidade, porque o Senhor é o seu santuário. Então, Deus é o tabernáculo. E quando Deus, então, se vira para a igreja, falando do céu, e diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, o que ele está dizendo é: eu estou aqui, vocês estão em mim. Certo? O céu é a comunhão perfeita do homem com Deus. No céu, nós viveremos na presença dele. É em Deus que nós moraremos, como disse o Daniel. É em Deus que nós viveremos. É em Deus que nós existiremos. E tudo isso plenamente, eterno, perfeito e plenamente. Certo? Essa é a ideia. Então, com essa terceira peça, a imagem do céu se completa. Como será o céu? O céu será Deus e o homem numa comunhão plena, perfeita e eterna. É o lugar de Deus, é o nosso lugar. É onde Deus tem a sua identidade, é onde nós temos a nossa identidade. É um lugar onde não haverá nenhum impedimento de relação, porque estaremos nele eternamente. Os irmãos conseguem entender que este é o centro da mensagem bíblica? Se você reduz o céu a qualquer coisa menor do que essa, você não entendeu de fato o que é o céu. Porque toda a Bíblia fala a respeito disso. O céu é a plenitude de toda a revelação bíblica, de todo o projeto de salvação. E se tudo começou com a comunhão de Deus com os homens, de Deus criando o homem para si, tudo termina com essa comunhão plena. Então, o céu é isso. O céu será Deus e o homem numa comunhão plena, perfeita e eterna. Então, se alguém te perguntar como vai ser o céu, você responde isso sem errar. O céu vai ser o seguinte: Deus e o homem juntos, numa comunhão plena, perfeita e eterna. Mas se alguém vai te perguntar, mas o que mais vai ter no céu? E você vai responder para ele, mas o que mais você precisa? Se você já tem Deus, você já tem tudo. Tudo mais é consequência.
Não, mas é Deus e mais o quê? Deus e mais nada. É Deus e Deus. Porque não existe nada que de fato importa que não esteja nele. Então, tudo mais que você possa imaginar é apenas figura de linguagem dessa presença nossa nele. Certo? Mas fisicamente, materialmente, como é o céu não é fisicamente nem materialmente. O céu é a presença de Deus e nós, juntos com ele, na presença dele. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Falta poucos minutos, mas eu queria ir um pouquinho mais para frente, porque se nós completarmos mais 3 imagens ou 3 detalhes a respeito do céu, nós vamos ter uma ideia ainda mais completa e mais profunda a respeito do céu. São 3 verdades consequentes dessa verdade principal que nós estudamos, que o céu é a nossa comunhão perfeita com Deus. Então, eu queria falar mais 3 coisas rapidamente que complementam essa ideia, como consequência dessa comunhão. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17. Permanecesse com a sua Bíblia aberta nesses versículos. Apocalipse, capítulo 7. Pastor, Sim. eu me perdi no momento. O que a gente vai ver em Apocalipse, isso é um complemento daqueles 3 momentos que você falou. Isso, porque quando você junta essas 3 peças, você tem uma ideia central do que é o céu. O céu é isso, certo? Mas essa verdade de que o céu somos nós e Deus em comunhão, ela tem consequências, né? E a gente poderia trazer várias outras características, mas eu quero trazer mais 3 características que falam do céu, que são complementos dessa ideia central, né? Não são outras características, mas são complementos ou resultados dessa comunhão plena que nós temos com Deus. E esse texto de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 17, nos traz essa ideia. E eu quero dividir ela também em 3 partes. E a primeira está no versículo 16 e 17 desse texto, e eu queria pedir a alguém que lesse para mim. Apocalipse 7, versículos 16 e 17. 17. Isso. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém. Então, não terão mais fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, nem qualquer calor forte, o Cordeiro vai estar no meio dele. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, o que esses versículos falam é que, em consequência dessa comunhão perfeita que nós teremos com Deus, o céu também é um lugar do cuidado de Deus. É um lugar onde não nos vai faltar nada. Novamente, trazendo a ideia do Éden, o Éden era um lugar onde nada faltava ao homem, onde não existia morte, onde não existia dor, onde não existia luto, onde não existia cansaço, onde não existia falta de nada, porque Deus providenciava todas as coisas. E o céu é a plenitude disso, né? É Deus nos livrando eternamente de todo sofrimento. Deus nos livrando eternamente de todo o sofrimento físico, emocional e espiritual. É o amor de Deus em exercício por nós. Deus providenciando o melhor para nós, o seu povo amado. Essa é a primeira característica, o primeiro resultado, consequência, né? Uma peça adjunta dessa peça principal. Né? A segunda está nos versículos 13 ao 15. Alguém pode ler também os versículos 13 ao 15 do mesmo capítulo.
Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vai. Por 14, isso, também, é o até o 15. versículo 15, é. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Amém. Então, um dos anjos perguntou: quem são estes que vieram? Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Eu respondi: Senhor, o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, e é por isso que estão diante dele. O que esse texto nos diz, queridos, é que o céu, como consequência dessa nossa comunhão com Deus, é o lugar da nossa santificação, ou da nossa santidade perfeita, né? Vestes brancas, na Bíblia, tem um significado de perfeição, de santidade, de pureza, né? Porque no pensamento bíblico, as vestes são muito significativas, né? As vestes dos sacerdotes, por exemplo, tinham elementos que representavam Deus e o seu povo. Rasgar as vestes era símbolo de arrependimento. Vestir-se de pano de saco era símbolo de humilhação, de quebrantamento. Lavar as vestes era símbolo de purificação. E vestes brancas, símbolo de santidade. O que esse texto está querendo dizer é que o céu é o lugar da nossa santidade perfeita. Nossas vestes foram tornadas eternamente brancas, foram purificadas, não com água, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Nos céus, nós seremos consagrados a Deus, perfeitamente consagrados, totalmente sagrados para Deus. Nós teremos uma natureza glorificada, aperfeiçoada, de maneira que nunca mais haveremos de pecar. Novamente, o céu é uma evolução do Éden, porque o Éden, nós éramos perfeitos, santos, sem pecado, mas existia na natureza humana a capacidade para o pecado, tanto é que o homem pecou. Mas no céu, não. Nos céus, nós seremos aperfeiçoados, de maneira que nunca a nossa natureza desejará novamente o pecado, porque ela será glorificada conforme a imagem do Cristo glorificado. Então, nunca mais poderemos pecar. E é por isso que nós temos a garantia de uma comunhão perfeita e eterna com Deus. Porque nunca mais haverá pecado em nós, em consequência da santidade de Deus, em consequência dessa comunhão que nós teremos com Deus eternamente. E aí, o terceiro ponto, o terceiro texto, está no versículo 9 até o 13. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Versículos 9 até o 13 diz assim: vi e eis uma grande multidão, incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. E clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam o nosso Deus, para todos sempre. Amém. Que visão fantástica, meus irmãos. O que esse texto está mostrando é uma multidão incontável de pessoas, de todos os povos,
Até colombiano vai ter lá, certo? De todas as tribos, todos os governantes, todos em pé diante do Cordeiro. Aí o texto diz que existe uma multidão incontável em pé diante do Cordeiro. Anjos estão rodeando o trono, 24 anciãos, os 4 seres viventes prostrados com seu rosto em terra, e todos numa perfeita e eterna adoração a Deus. Aqui que a ideia bíblica do céu tem a sua expressão mais alta. O que é o céu? O céu é o lugar da nossa adoração perfeita. O céu é onde todo o povo de Deus, ou melhor, o céu é todo o povo de Deus explodindo num eterno louvor a Deus. É um louvor que será a resposta da igreja à dádiva que recebemos de Deus. E que dádiva é essa? É o próprio Deus. É a igreja se sentindo plena, satisfeita, encantada, alegre, feliz, exultante, grata no Senhor. É a igreja se deliciando na presença de Deus, numa festa eterna de adoração. Isto é o céu. O céu é a igreja do Senhor explodindo em adoração a Ele, porque Ele se deu a nós e agora vivemos nele. Isso é o céu. Céu não é apenas um lugar lindo. Céu não é apenas a ausência de sofrimento. Céu não é apenas uma alegria sem fim. É, acima de tudo, céu é o abraço eterno de Deus. É a presença infinita e plena do Senhor. É seu amor, é a sua justiça, é a sua santidade, vivida e refletida eternamente, perfeitamente em nós. É o poder de Deus se manifestando e cuidando e protegendo o seu povo. E a igreja de Deus sendo e vivendo e existindo em Deus. A igreja sendo, vivendo e existindo para Deus. Num fluir eterno e perfeito de adoração. Isso é o céu. E sabe o que eu acho tremendo, queridos? Que quando a gente começou a falar sobre os céus, a nossa irmã Neide, ela estava estudando conosco sobre os céus. A tia Neide. E ela estava aprendendo com a gente a respeito dos céus. Né? Hoje, ela conhece os céus muito melhor do que a gente. Né? Graças a Deus, ela está com ele. Né? E ela era ávida por saber a respeito desse assunto. Ela sempre me perguntava, ela sempre questionava, e todas as vezes que a gente falava sobre isso, aquilo que ela falava a respeito do céu era tremendo. A gente fica triste com a perda de uma irmã que estava sempre com a gente no estudo, né? E não terminou o estudo sobre o céu, mas agora ela poderia dizer para a gente exatamente o que é. Né? Então, um dia estaremos com ela lá, na verdade, nessa ideia plena e perfeita, vivendo o que é Deus, e isto é o céu. Logicamente, existiriam muitos outros detalhes para a gente tratar aqui, como, por exemplo, a ideia, o céu como consumação da justiça de Deus, o céu como a vitória definitiva sobre as bestas, a Babilônia, o diabo, o novo céus e nova terra, muitas outras figuras que a Bíblia traz a respeito dos céus, mas todas elas se completam nessa figura central, de Deus sendo Deus e o povo sendo o povo de Deus em Deus, e isso plenamente numa perfeita adoração. Só o detalhe que eu falei para os irmãos, e eu não vou dar aqui, né? Das pessoas que participaram comigo na classe de iniciação doutrinária, eu já falei a respeito disso. Se você olha em Apocalipse, capítulo 21, e no versículo 2, você encontra assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparado como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Eu falei isso na classe de iniciação doutrinária, acho que daqui só a Liz que participou, dos que estão aqui agora. Né? Que existe uma coisa interessante nesse texto, porque João descreve que ele viu a cidade de Deus,
a Nova Jerusalém descendo dos céus, mas ela está ataviada como noiva para o Cordeiro. E noiva para o noivo é uma figura bíblica para a igreja, não para uma cidade. Aí você pula lá para o versículo 8, versículo 9 do mesmo texto, você vai encontrar assim: então veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: venha, eu vou mostrar-lhe a noiva, a igreja, a esposa do Cordeiro. E ele me levou em espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, nesses dois textos, no primeiro o Senhor vê, João vê a cidade descendo dos céus, a Nova Jerusalém, e quando ele vê, essa cidade é a própria igreja, é a noiva. Aí depois o anjo diz: sobe aqui que eu vou te mostrar a cidade, eu vou mostrar a noiva, o que ele mostra é a cidade. E aí o que a gente tem dali para frente é a descrição dessa cidade, que fala sobre ruas de ouro, sobre muralhas com portas com pérola, é a descrição dessa cidade que é, ao mesmo tempo, a igreja do Senhor. É por isso que eu falo que ruas de ouro, que representa glória, beleza, é lugar cheio de joias, que representa a glória de Deus, é a representação da própria igreja. Essa cidade que nós vemos aqui não é o lugar onde nós vamos morar, é quem nós seremos e como seremos em Deus. É uma coisa muito interessante, mas não vai dar tempo para a gente falar agora. Ok? Cenas do próximo capítulo. Qual é a próxima parábola? Alguma dúvida, melhor dizendo, né? Pastor, na verdade, então, quando fala ruas de ouro, etc., isso é como você falou da última vez, de um estudo que nós tivemos, que como para a gente tentar ter uma ideia de quão lindo vai ser, como nós lindos iremos ser no céu. Isso. Porque como a gente não tem ideia do que é o céu a olho nu, a gente não consegue ver, então é só para a gente ter uma ideia de que vai ser muito mais do que aquilo que está escrito. Porque você pensa assim, qual a ideia nós temos de uma cidade? A cidade tem ruas, né? Naquele tempo, principalmente, uma rua calçada não era uma coisa tão fácil de encontrar. Agora, você pensa uma rua calçada com ouro. Qual a riqueza desse lugar? Qual é a beleza desse lugar? Né? O lugar de Deus tem tudo isso. Não é? A glória que isso representa. Não é? É a glória do próprio Deus em nós. Esse simbolismo é só para a gente tentar entender o quão grande vai ser estar lá no céu. É algo assim tremendo, porque igual o senhor falou também, que o inferno, o sofrimento, é só para a gente ter uma ideia do que vai ser, mas na verdade é muito pior. E o céu é muito melhor do que a gente pode imaginar. A gente não tem como imaginar. Não existe palavras no vocabulário humano, e não existe ideias no pensamento humano que possa descrever o que é o céu ou o que é o inferno, certo? Então, esse é a grande questão que esse texto nos traz, sabe? Que toda a revelação bíblica nos traz. É que é algo eternamente maior do que aquilo que a gente consegue imaginar. Ok? Todos concordam aí? Tem alguém tem mais alguma dúvida? Ou alguma coisa para complementar? Pastor, não sei se está dentro do texto, se estiver fora, não tem problema não precisa de responder não. É só nesse capítulo, versículo 9 aqui, que fala que veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos. Venha, eu vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Então, quer dizer que a igreja ela já vai estar toda completa nos céus. Antes qual lugar está falando? Apocalipse 15, né? 21, 9. Só um momento.
Isso. Então, quer dizer que a igreja já vai estar completa antes desses últimos flagelos? Isso, isso. Quando fala a ideia, veio um anjo do céu que tinha as 7 taças, cheio dos 7 últimos flagelos, e falou comigo, olha, esse aqui é o céu, é que os flagelos de Deus se completam na terra, certo? E nesse período em que completa o flagelo na terra, o tempo do pré-julgamento é que vem o grande julgamento do Senhor, que é onde a igreja vai viver eternamente com ele. Então, porque aí a gente teria que estudar o que são esses 7 flagelos, né? Ou as 7 trombetas, que vem depois, as 7 taças, que são os avisos da misericórdia de Deus a respeito da volta do Senhor Jesus. Então, quando esses avisos terminam, então é que vem o tempo do juízo final, céu e inferno acontece a partir daí. E aí, nesse tempo, o número da igreja do Senhor já estará completo, realmente. Mais alguma pergunta? Ou algum comentário? Não tendo, a próxima parábola é uma parábola que a gente, se eu perguntar assim, cita as parábolas que você lembra, dificilmente alguém lembraria essa. Se você me perguntasse, cita as palavras que você lembra, as parábolas, dificilmente eu lembraria dessa também. Dificilmente a gente vê essa parábola como uma parábola. Ela é muito pequenininha e está dentro de um contexto muito grande. Mas, apesar de ser pequena, é uma das coisas mais lindas que existe na Bíblia. Está em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 41. Lucas 7, 41 diz assim, Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Simão respondeu, penso que é aquele que mais perdoou. Uma parábola simples, aparentemente simples, porque a interpretação dela é complexa. A beleza dela é encantador. Lógico que é uma parábola que você só entende se você entender todo o contexto dela, que é quando uma mulher pecadora lava os pés de Jesus. Então, a gente vai estudar esse texto da mulher lavando os pés de Jesus e entender essa parábola, porque essa parábola é fundamental para você entender esse texto. E esse texto é fundamental para você entender essa parábola. Como eu disse, é uma parábola pequena. Dificilmente eu perguntaria, lembra 20 parábolas? Alguém ia lembrar, não, tem daquela dos 2 devedores. Se a gente lembrar dos 2 devedores, a gente provavelmente ia lembrar daquela onde um era o credor incompassivo, um devia a Deus, outro devia ao que devia, essa é maior. Mas essa aqui, de 2 pessoas que deviam, e os 2 foram perdoados, dificilmente alguém lembraria. A gente lê esse texto e muitas vezes nem percebe que é uma parábola. Então, é a nossa próxima parábola, a parábola dos 2 devedores. Certo? Quem são esses 2 devedores? Quem são os 2 personagens da história? Se você olhar os 2 personagens da história, você vai entender os dois devedores. O que isso significa? Cenas dos próximos capítulos. Você não vai se arrepender de estudar esse texto, porque ele tem muito mais do que parece ter. Ok? Vamos encerrar o nosso estudo com uma oração? Eunice? Oi, pastor. A irmã pode orar para a gente encerrar o nosso estudo?
Sim, pastor, vamos orar. Então, vamos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia, por esses momentos que passamos aqui, ó Pai, aprendendo mais de Ti, ó Deus, aprendendo sobre o céu, ó Pai, que é gozar, ó Deus, plenamente, estar no Senhor, ó Pai. Pai. E por isso, Pai, nós viemos, ó Deus, te pedir, Senhor, sonda nossa mente, o nosso coração, Pai, e aquilo que tem desagradado a Ti, Senhor, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque somos, ó Pai, falhos, somos pecadores, ó Pai, totalmente dependentes de Ti. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por tudo, pelo Teu cuidado, pelo livramento, Senhor. E agora, Pai, eu peço pela nossa nação. Ó Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Por isso, essa é a nossa paz. Senhor, visita os enlutados, os doentes, os enfermos, Pai, da nossa igreja. Senhor, da Tua igreja. Ó Deus, abençoa, Senhor. Ó Pai, os enfermeiros, os médicos, esses que estão na linha de frente, ó Deus, ser com eles, fortalecendo, ó Pai, encorajando, ó Pai, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor. Pai, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que nos deu a vida eterna. Amém, Deus. Amém. Amém.